Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre conjuntos e números, tá? É o primeiro capítulo aí do livro 2. Nós vamos falar de conjuntos, né? E vamos dar sequência, produto cartesiano, funções e etc. Tá? Primeiro, então, conjuntos aí no livro de vocês. O primeiro capítulozinho do livro 2 de matemática. Noções de conjunto. Então, vai introduzir os conceitos básicos de conjunto. Vocês vão ver aí, é bem de boa, bem tranquilo. A gente vai dar sequência então, das noções básicas de conjunto, o que é que nós precisamos saber? Conjunto, como a língua portuguesa nos diz aí, nos informa, conjunto é um agrupamento, uma coleção, tá? Então, qualquer grupo, coleção de elementos é um conjunto. Mas para a matemática, a gente tem algumas particularidades, tá? O conjunto ele precisa ser definido, mas vamos lá. Conjunto, basicamente eles podem ser finitos ou infinitos. Um conjunto é finito quando você consegue listar todos os elementos dele, né? Aqui é o exemplo 1. Conjunto dos times de futebol para os quais os alunos de uma classe torcem. Brasiliense, Gama, Ceilândia, é um conjunto finito, tá? Esses times aqui, como é um exemplo dos times de Brasília. Então, Brasiliense, Gama, Ceilândia. É um conjunto finito porque eu não tenho infinitos times. Conjunto dos dias em que uma pessoa pratica natação, segunda, quarta e sexta, finito. Mesmo que ela dissesse todos os dias da semana, também seria um conjunto finito de termos. Conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e aí vai. Então, o conjunto dos números pares é um conjunto infinito. Então, vamos lá. Conjunto finito, quando eu consigo contabilizar todos. Conjunto infinito, quando é impossível de contabilizar todos. Então, basicamente, introdução, o que é um conjunto. Essas são as definições de conjunto finito e infinito. Os conjuntos eles podem ser dados de pelo menos três maneiras, tá? Uma delas é explicitando os elementos. Por exemplo, aqui o conjunto A, conjunto sempre com letra maiúscula do nosso alfabeto, entre chaves. Conjunto A, 1, 3, 5, 7, 9. Eu estou listando todos os elementos do conjunto A. 5, 1, 3, 9, 7. É a mesma coisa. Tá? Para a matemática, no conjunto, a ordem dos elementos não importa. Então, o conjunto formado por 1, 3, 5, 7, 9 e o conjunto formado por 5, 1, 3, 9 e 7, desde que eles tenham os mesmos elementos, exatamente os mesmos elementos, é o mesmo conjunto. É claro que a gente sempre coloca na ordem, para ficar fácil verificar o conjunto. Conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8, pontinho, pontinho. A reticência indica que é o conjunto dos números pares e esse conjunto é infinito. Então, sempre que você tiver uma infinidade de elementos, você vai ter as reticências, mas você vai ter o padrão. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e a gente consegue entender o padrão. Primeiro modo de explicitar um conjunto, listando os elementos. Aí nós vemos o seguinte. O primeiro modo é listagem dos elementos. Aqui nós temos por propriedade. Então, vamos lá. O que é a propriedade? É algo, uma informação que une os elementos. Por exemplo, o conjunto A é o conjunto dos elementos x, tais que, essa barrinha significa tal que ou tais que, x é um número ímpar positivo menor que 10. Então vamos lá. Esse é o conjunto A dos números dos elementos x, né, tais que esses elementos eles são ímpares positivos menores que 10. Quais são os elementos ímpares positivos menores que 10? 1, 3, 5, 7 e 9. Aqui o conjunto A. Aqui é a lista, aqui é a propriedade, tá vendo? Propriedade de A, lista de A. Os dois são o mesmo conjunto, eu posso escrevê-los das duas maneiras. É claro que a gente faz da maneira que a questão pedir. Ou a terceira maneira é por diagrama de Venn. Venn-Euler ou apenas Venn, né? O diagrama de Venn é o quê? É um círculo, uma região, pode ser um quadrado, um círculo, pode ser qualquer região fechada, em que você coloca os elementos aqui dentro. Aqui, 1, 3, 5, 7, 9. Tanto o primeiro, a propriedade, o segundo, a, que é a listagem, e o terceiro, A, que é o diagrama de Venn, representam exatamente os mesmos conjuntos. Eu tenho três maneiras de escrever o mesmo conjunto: propriedade, listagem e diagrama de Euler. Então, eu tenho essas três maneiras, tá? Elas vão aparecer sempre dos três modos, podem aparecer dos três modos, mas é tudo a mesma coisa, não faz muita diferença, ok? Aqui mais uma informação. O número 1 pertence a A. Esse símbolo, que a gente chama de pertence, que é o sinal de pertinência, ele indica que um elemento é de um conjunto. Observem, o pertence é de elemento para conjunto. Então, o 1 é um elemento, o A é um conjunto. 1 pertence a A? Correto, é uma afirmação verdadeira.
2 não pertence a A, quando o sinalzinho está cortado, indica o contrário. 2 não pertence a A, também é verdadeiro, não tem 2 aqui no conjunto A, ok? Então, pertinência significa que um elemento pertence ou não pertence a um conjunto, ok? Igualdade de conjuntos. Para que dois conjuntos sejam iguais, é necessário que eles tenham exatamente os mesmos elementos, ok? Conjunto A dos números naturais menores que 5. Conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4. Observe, conjunto A dos números naturais menores que 5. Aqui eu dei a propriedade do conjunto A. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4. Eu não dei a propriedade, eu listei os elementos. Só que quem são os naturais menores que 5? 4, 3, 2, 1 e 0. Exatamente o B. Então, esses dois conjuntos são iguais? São, eles têm os mesmos elementos, ok? Então, toda vez que dois conjuntos tiverem os mesmos elementos, mesmo que eles estejam escritos de forma diferente, eles são chamados de conjuntos iguais, eles são conjuntos iguais. Eu posso escrever A igual a B, ok? Informação importante. Conjunto vazio. Para matemática, a gente tem um conjunto que não tem nada. Na língua portuguesa, um conjunto tem elementos, ok? E para matemática, pode existir o conjunto vazio. O conjunto vazio, que é dado por essa bolinha cortada, não é um zero, é uma bolinha cortada, ou pode ser escrito assim com duas chaves sem nada dentro. Então, conjunto vazio é o conjunto que não tem nenhum elemento. Então, conjunto vazio assim ou assim, os dois modos servem para escrever. Esse é mais comum, tá? Indica que não tem nenhum elemento dentro do conjunto. Conjunto unitário, que a língua portuguesa também não aceita um conjunto com um elemento, mas a matemática é totalmente aceita. D, capital do Brasil. Então, se eu pedisse um conjunto que a propriedade seria a capital do Brasil, quantos elementos eu tenho dentro desse conjunto? Apenas um, apenas Brasília, né? Porque no Brasil a gente só tem uma capital. Então, o conjunto unitário é o conjunto que tem um único elemento. Conjunto universo. O conjunto universo, também denominado pela letra U, ele é o conjunto de tudo que você está tratando. Então, por exemplo, se eu estou falando de um estudo de migração aqui no país, o conjunto universo é a população brasileira. Se eu estou falando sobre letras do alfabeto, o conjunto universo são as letras do alfabeto. Se eu estou falando de números inteiros, números pares, números índices, o meu universo pode ser o conjunto dos números inteiros. Então, o universo, ele te diz qual é o máximo que você vai trabalhar, ok? Então, se eu digo que o universo é o meu bairro, eu não posso falar de coisas além disso. Então, é o máximo que eu posso trabalhar, certo? Então, o universo é o todo. Vamos lá. Um conceito que é muito importante quando se fala de conjuntos é o conceito de subconjunto. Então, acho que é um conceito tranquilo. O que é o subconjunto? O subconjunto é um conjunto que está dentro de outro conjunto. Então, a gente percebe aqui, ó, o A está dentro do B, totalmente dentro do B. Então, ele é um subconjunto, não pode estar parcialmente, tem que ser totalmente. A é subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A pertencem a B. Todos os elementos de A pertencem a B? Sim. Se eu colocar um pontinho aqui, como eu estou marcando aqui com laser dentro do A, esse pontinho do laser também vai estar dentro do B. Então, qualquer coisa que eu coloque aqui dentro do A vai também estar dentro do B. Logo, o A é subconjunto, ok? De B. Então, vamos lá. Fixando a ideia de subconjunto. Observe que eu tenho aqui conjunto C, que tem o elemento 2, conjunto D, que tem o elemento 3, 5, 7 e 2, conjunto P, que tem 11, 13, 7, 5, 3 e 2, ok? Então, vamos lá. Conjunto C, x é um número primo par. Então, olha o conjunto C, x é um número primo par. O único número primo par é o número 2. Então, o conjunto C está bem definido aqui pela propriedade e aqui por diagrama, número 2. D, x é um número primo menor que 10. Quais são os números primos menores que 10? 2, 3, 5 e 7. Olha o conjunto D aqui, ok? P, x é um número primo. Então, se x é um número primo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, olha a reticência, indicando que os números primos são infinitos. Eu tenho 13, 17, 19, 23, eu tenho infinitos números. Então, perceba, o conjunto C está dentro do conjunto D e o conjunto D está dentro do conjunto P, ok? Então, no meu caso, o conjunto P aqui pode ser o nosso conjunto universo, olha o quadrado, a região dele é até diferente para marcar. Então, olha lá, conjunto C é um conjunto unitário, só tem um elemento. O conjunto D contém o conjunto C, o conjunto P contém o conjunto D e contém o conjunto C,
e ele é o nosso conjunto universo, ok? Resolvendo as questões fica até mais claro, fica mais bonito, certo? Modo de escrever, eu acho que isso é bacana. Perceba que o sinal anterior era o sinal de pertence. Agora eu estou usando essa espécie de C. Não é um C, né? É uma ferradura meio alongada. C está contido em P. Esse é o sinal de está contido. Então, C está contido em P. Eu estou dizendo que o C está dentro do P. Então, de fato, o C está dentro do P. Observe que ela mudou de lado. Aqui eu mudo a leitura, né? A língua portuguesa faz isso, quando ela muda o sujeito. Então, D contém C. Perceba, C está contido em P? Está contido? Está dentro? Sim. D contém C? O D contém o C? Sim. Então, são dois modos de escrever. Eu poderia dizer também que P contém C, e eu poderia dizer que C está contido em D, sem perda de generalidade nenhuma. Ok? Vamos lá. Complementar de um conjunto. Olha o nome, complementar. Para complementar uma coisa, você tem que ter parte dessa coisa. Então, vamos lá. A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, a gente já viu que esses são os números naturais, certo? 6, 7, 8, 9, 10, vai vir todos aqui. B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, são os números pares, né? Vai vir o 12, 14 e aí vai. Complementar do conjunto A em relação a B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Vamos aqui que é mais fácil, vamos pela ideia. O que eu posso jogar em B para se tornar o A? Que é isso que está escrito aqui embaixo. Quem é o complementar de B em A? O que falta em B para se tornar o A? Opa! Se o B são os pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e vai, quem é que está faltando em B para se tornar o A? Poxa, em B já tem 0, 2, 4, 6 e vai. Está faltando 1, 3, 5, está faltando os ímpares. Então, quem é o complementar de B em A? Os números ímpares aqui no nosso exemplo. Então, vamos lembrar. Complementar de um conjunto no outro é o que falta nesse conjunto para se tornar o outro, ok? Por exemplo, o que falta na região Nordeste para se tornar o Brasil? Falta todos os outros estados, falta a região Norte, região Sul, Sudeste e Sudoeste, ok? Então, você se pergunta sempre, o que falta nesse para se tornar esse? Então, basicamente, esse é o complementar de um conjunto. Operações entre conjuntos, tá? Aqui a gente vai ver algumas operações, união, interseção, diferença, algumas operações básicas em conjunto que são muito importantes na resolução de alguns problemas, certo? Essa é a operação mais básica, união de conjuntos, ok? Dados os conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. O ou na matemática ele não é exclusivo, tá? Então pode pertencer a A, apenas a B ou aos dois ao mesmo tempo. Quem é a união B? São todos os números x, tais que x pertence a A ou x pertence a B. Então vamos lá. Aqui em A eu tenho 2, 3, 5 e 7. Em B eu tenho 0, 4, 0, 2, 4 e 6. Quem é a união B? Eu pego todo mundo que tem A, 3, 2, 3, 5 e 7. Pego todo mundo que tem B, 0, 2, 4 e 6 e junto todo mundo. Opa! O 2 está em A e está em B. Beleza, você não vai escrevê-lo duas vezes, você vai escrever uma só. Então, quem é a união aqui? 0, 2, 4, 6, 3, 5 e 7. Isso é unir, é juntar tudo de um, juntar tudo do outro, inclusive o que é